Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do programa Pensando Nisso, aqui pela TV Sobrinho MS. Ó, eu queria pedir aí o pessoal que está acompanhando, já vai compartilhando. Pastor, vai compartilhando aí também o nosso programa, o nosso link. A Karina vai estar passando para você o nosso link ali no seu WhatsApp. Pode deixar aqui, pastor, ó, depois o senhor pega a palavra. Porque hoje a mensagem é muito boa, a mensagem é muito bonita e eu trouxe aqui um camarada, mas também uma pessoa muito especial, que conhece a palavra de Deus de uma maneira muito profunda, e eu quero que você acompanhe o nosso programa hoje, porque o tema é a cura pela fé. Olha, nós estamos fazendo testes de áudio ao longo dos programas. Você que está acompanhando ou já acessou o programa Pensando Nisso, vê aí se o meu áudio está bom, dá o feedback para a Karina aqui, que está na nossa produção. E a gente vai ajustando e melhorando para chegar o melhor conteúdo com a melhor qualidade para você na sua casa. A gente vai agora assistir o nosso primeiro patrocinador, o Expresso Supermercado, e a gente já volta com o tema A Cura pela Fé com o pastor Natanael de Jesus. Eu quero que você acompanhe o programa de hoje com toda a fé, com todo o coração aberto, porque o pastor, com seu conhecimento hoje, vai nos mostrar como a fé cura o ser humano e ela pode ser um importante aliado contra enfermidades, contra doenças emocionais e também contra doenças espirituais. Então o programa de hoje vai ser muito bacana. Fica aí com a gente, compartilha com a galera e não deixe de mandar aquele like e seguir a nossa página. Vamos lá, Karina, com o nosso primeiro patrocinador. Expresso Supermercado com você no dia a dia. E comprando aqui no Expresso sobra até pra investir na sua casa, no consórcio, no seu jeito de vestir. Expresso Supermercado, um barato é permanente. Estamos com você, venha você também com a gente. Expresso mora no meu coração. De volta ao estúdio aqui com o pastor Natanael. Olha, gente, eu queria que vocês hoje acompanhassem o programa. O tema de hoje, ele traz pra gente uma importante reflexão. Ele vai explicar muitos conceitos importantes para que a gente possa identificar os sintomas de nossas doenças espirituais. Mas também ele vai trazer para nós uma reflexão sobre o que cura pela fé, como se cura pela fé e como identificar os sintomas que estão afetando a nossa vida. A cura pela fé é um tema amplo em um mundo cada vez mais sem sentido, cada vez mais vazio, ou, como poderíamos chamar hoje, como o vazio existencial, a falta de sentido na vida, entre outros problemas que afetam os seres humanos hoje. E o pastor aqui vai trazer para a gente uma palavra de espiritualidade, de fé, e com certeza, com esse conteúdo que a gente preparou para vocês hoje, vocês vão poder sair daqui desse programa sabendo onde e quando procurar ajuda e aonde você deve procurar ajuda, identificando aí se o seu sintoma é espiritual, se o seu sintoma é físico ou psicológico. Pastor Natanael, muito obrigado hoje pela presença, muito obrigado mesmo, tá? Eu sei que você tem uma agenda corrida, tem turma se formando aí na igreja, tem novos teólogos chegando aí para nós com a sua condução. Muito obrigado por ter tirado um tempinho do seu dia a dia para estar acompanhando a gente no programa de hoje. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a atenção, o carinho e agradecer o convite. Todo convite é uma forma de honra, né? Quando eu recebo um convite, esse convite chega para mim como honra. Dentre tantas pessoas que você conhece, você lembrou do seu irmão, do seu amigo aqui, eu me sinto honrado e quero agradecer também aos telespectadores aí do programa Pensando Nisso. Muita gente, mandar um abraço aí para todos os irmãos aí da ADM, pessoal de Mundo Novo, região circunvizinha, também do Mato Grosso, várias pessoas de várias cidades, né? Nós temos aí uma sincronia de amizade com outros pastores, a gente mandou o link, tem bastante irmãos aí, amigos de outra denominação, não evangélico, tá acompanhando. E aquele abraço pela audiência, o carinho de acompanhar a gente. Olha, pastor, você já veio aqui outras vezes no programa, né? Você já passou aqui por outros momentos. A gente falou da vida de Jesus, a gente falou do perdão, a gente falou de como amar o próximo. Nós falamos de compaixão, de devoção, de vida sacrificial, né? De como
trabalhar em prol dos outros. E hoje a gente traz o tema cura pela fé, né? Eu vejo assim que no momento atual em que a gente vive, isso é uma constatação não pessimista, mas é uma constatação mais realista de que a gente está perdendo cada vez mais o contato com a nossa espiritualidade, com a nossa vida interior, e estamos adoecendo demais. A depressão, por exemplo, a ansiedade, né? Os transtornos mentais, a saúde física cada vez mais debilitada. Você vê aí a quantidade de incidência de nascimentos de pessoas com deficiência. Então, assim, é um tema muito complexo, né? O que a gente pode começar hoje a entender, curar pela fé? Começa aí, eu acho que você já tem uma coisa bem importante para trazer para a gente. Amém. Aproveitando até a oportunidade para dizer sobre esse tema, a cura pela fé, porque nós vamos falar como a gente fez naquela chamada de vídeo. A intenção, o propósito aqui é que as pessoas que estão nos acompanhando, Tiago, elas enriqueçam mais o conhecimento a respeito do tema, e aqueles que não conhecem o tema, o assunto, possam absorver esse assunto e pelo menos ter orientação, como proceder, como ter orientação e ter essas ferramentas disponíveis para você saber buscar e receber também o seu milagre pela fé, a tua cura. E nós vamos falar aqui da cura no aspecto físico, a cura no aspecto emocional e também no aspecto espiritual. Então, vamos lá. O que a gente pode entender, inicialmente assim, para as pessoas que estão acompanhando entender, o que seria essa cura? Né? Porque a gente está falando se há uma cura, que há uma ferida, né? Que pressupõe que há algum sofrimento ou uma ferida. Fala um pouco para a gente sobre o conhecimento até bíblico do que a palavra de Deus fala sobre cura. Tiago, quando fala de cura, está falando de um antídoto, de um remédio, né? Mas antes de aplicar-se o remédio, é primeiro detectar, fazer um diagnóstico, uma avaliação para saber a causa e o sintoma. Quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico faz é fazer, até você como um profissional, você vai fazer, aplicar um método e você vai fazer uma avaliação através do diálogo para saber qual é o sintoma. A partir de diagnosticar a causa, o problema, a origem do problema, porque a característica de quem tem solução é saber a causa, a origem do problema. Então, sabendo a causa, a origem do problema, então aplica-se o remédio. Aqui no caso, a cura por intermédio da fé seria um remédio, mas antes de falar da fé, que é a cura que se aplica, a primeira coisa que o ser humano tem que fazer é se conscientizar da dificuldade, se conscientizar da causa do problema. Então é importante eu dizer aqui sobre o poder do conhecimento no mundo secular. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, nós sabemos que o poder do conhecimento traz capacitação, a capacitação traz resultado, né? Por isso que nós buscamos conhecimento para se capacitar. E quanto mais capacitado nós somos em área da nossa vida, mais resultado nós temos. Exato. Agora, se nós aplicar o mesmo método de conhecimento que nós aplicamos na área de formação e intelectualidade, aplicar esse conhecimento na área bíblica, emocional, física e espiritual e conhecer sobre isso, nós vamos ser mais capacitados para identificar, diagnosticar qual que é a causa do nosso problema para poder saber aplicar o remédio certo. Então... É aqui que eu quero entrar sobre o que você me perguntou sobre a cura. Antes de falar da cura, a primeira coisa que nós podemos falar aqui é sobre o poder do conhecimento de si próprio. E quando eu falo do poder do conhecimento de si próprio, eu estou falando também do poder do conhecimento bíblico, porque o que eu vou falar aqui agora sobre a tricotomia humana, né? Que nós somos seres tricótomos, ou seja, nós somos pela Bíblia uma triunidade, corpo, alma e espírito. Isso daí está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 17. Né? A Bíblia diz que a palavra penetra entre alma e espírito e é apta para discernir a intenção do coração. Então, alma e espírito é diferente, porque a Bíblia diz que a palavra penetra entre alma e espírito. Se são divisíveis, são diferentes, mas inseparáveis. Né? Agora, o que é importante nós entendermos, o ser humano entender? Né? Entender primeiro, ter esse diálogo introspectivo, né? Que Davi tinha, né? Que o salmista tinha.
O salmista sempre orava e ele dizia assim, por que te abate, ó minha alma? Isso aqui é uma pergunta introspectiva, de diálogo introspectivo. Isso daqui é a capacidade de quem conhece a si mesmo. Por exemplo, as pessoas acham que as pessoas que mais exercem influência, poder de influência, as pessoas que têm muito conhecimento sobre tudo. Mas eu quero dizer que as pessoas mais fortes, as pessoas mais fortalecidas, é aquelas que exercem conhecimento de si próprio. E conhecer a tricotomia humana, né? Esses 3 elementos da triunidade humana, né? A pessoa que é muito cética, a pessoa que é muito materialista, uma visão muito comum, ela está acostumada com aquilo que é palpável, que é visível, que é tangível, mas a pessoa sendo cética, sendo ateu, ou ela sendo cristã ou não, ela tem que entender que dentro dela, desse estereótipo humano, existe uma alma, né? E existe um espírito, é bíblico isso daí. Então isso daí não é ideia de filosofia e teoria criada por homens, isso é milenar. São princípios e conselhos milenares a respeito da tricotomia. Então, quando nós conhecemos a tricotomia à luz da Bíblia, nós vamos saber sobre o que é o corpo, né? E o que é a alma e o que é o espírito, nós vamos poder conhecer a nós mesmos e conhecendo a nós mesmos, através dos sintomas da dor, da ferida, dos traumas, nós vamos poder então agora identificar, né? A minha ferida é espiritual? Se é espiritual, qual é o remédio que se aplica? Através do sintoma e comportamento. Não, a minha ferida é emocional, é na alma. Identificando a ferida, qual é o remédio que se aplica através da fé? A minha enfermidade é física, né? Como é que eu busco ajuda? Em quem? Qual é o remédio? Então, só falando da tricotomia humana aqui, desses 3 elementos, né? Que reside nesse ser humano que somos nós, essa personalidade. Quando a Bíblia fala do corpo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: e o Deus de paz vos santifica plenamente, perfeitamente, corpo, alma e espírito. Está falando que Deus é um Deus de paz, um Deus que quer trazer paz e tranquilidade, um Deus que quer trazer uma vida de felicidade, mas está falando que ele vai santificar, que seria uma blindagem no aspecto físico, falando do corpo, e também no aspecto emocional, falando da alma, porque a alma é a sede das emoções, e também no aspecto espiritual, falando do espírito. Quais são os sentidos do corpo? São 5, Tiago: visão, paladar, tato, olfato e audição. E agora, a faculdade da alma são 3, que formam-se a personalidade. Todo aquele que está enfermo ou precisa de uma cura, precisa entender isso aqui. Lembra que eu falei para você? O poder do conhecimento que nos traz capacitação, nos traz resultado? O ser humano tem que conhecer a tricotomia humana, quais são os sentidos do corpo, os sentidos que interagem no mundo físico externo, tem que saber qual que é a faculdade da alma e também a faculdade do espírito, conhecer a si mesmo, como o salmista no Salmo 42, versículo 3. Por que te abate, ó minha alma? Uma pergunta de diálogo introspectivo. Então, tem muita gente que conhece sobre tudo. Você precisa começar a aprender a conhecer sobre você. E assim, conhecendo mais sobre você, você vai poder saber identificar melhor as causas e as feridas, e assim vai poder buscar recursos no remédio certo. Então, aqui estão os 5 sentidos do corpo: visão, paladar, tato, audição e olfato. E qual que é a faculdade da alma? A faculdade da alma são os 3 elementos que formam a personalidade. Quando eu estou olhando aqui para o meu amigo Tiago, eu estou vendo aqui um indivíduo, uma pessoa, uma personalidade. Mas o que te torna uma personalidade? Os atributos de personalidade. Quais são eles? 3. Intelecto, vontade e emoção. Então, o intelecto e a vontade e a emoção é que formam em nós a nossa personalidade. Na personalidade está as atitudes, e as nossas atitudes é que formam o caráter. Então, o caráter é reflexo de comportamento, e comportamento é justamente a maneira que você pensa, a maneira que você elabora as suas vontades e as suas emoções. Então, basicamente, aqui, para nós entendermos aqui, para você, depois desse diálogo aqui com o Tiago, você vai poder abrir a Bíblia e falar assim: olha, eu nunca pensei nisso, eu nunca parei para estudar sobre o que eu sou, a minha existência. Eu sou uma tricotomia, eu sou corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a marca de Deus é 3 em 1, né? Então o ser humano é 3 em 1. Ou seja, você olha para um ser humano, eu estou olhando para você, eu estou vendo um Tiago, mas existe 3 elementos aí. Estou vendo o corpo, que é o estereótipo,
mas existe uma alma aí que é abstrata, invisível, mas é real, e o espírito. Então, quando eu olho para Deus na trindade, que é diferente da tricotomia, a trindade revela um único Deus que se revela em 3 personalidades, uma única natureza divina, que tem uma sincronia perfeita de comunhão e unicidade, um único Deus que se revela em 3 personalidades, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, esse Deus, Tiago, trino e uno, quando ele criou a natureza, ele deixou a marca dele na natureza. E uma das marcas do Deus transcendente é os elementos da natureza que ele criou que é transcendente. Aquilo que você não vê, mas você sente. Por exemplo, o vento foi Deus que criou. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não vê Deus, mas você sente Deus. E tem outros aspectos. Agora, qual que é a marca de Deus na criação? Se ele é 3, se a marca de Deus é 3 em 1. Não 3 deuses, mas um Deus que se revela em 3 personalidades da trindade. Sincronia perfeita de unicidade e comunhão. Quando Deus pede para uma comunidade, uma família, uma igreja ser perfeita unidade, é porque isso já dá certo na trindade. A trindade é o maior exemplo de unicidade perfeita, não há divergência entre as pessoas da trindade. Deus nunca vai pedir nada para você que ele não tenha sido exemplo antes. Então ele deixou a marca na criação, 3 em 1. Quando você olha para a criação como base maior de tudo que ele criou, você vai ver que é 3 em 1. Céu, terra e mar. Quando você vai olhar para a música, 3 em 1. Harmonia, ritmo e ritmo, harmonia, 3. Ritmo, harmonia e melodia. Melodia, ritmo e harmonia. Quando você vai olhar para a água, é 3 em 1 a questão, porque o planeta é constituído de 2/3 de água, aí 3 em 1, gasoso, líquido e sólido, né? E quando você vai olhar também para o ser humano, também é 3 em 1, corpo, alma e espírito. Então, essa marca 3 em 1 foi Deus que deixou na criação. Então, o ser humano é uma tricotomia. Então, a faculdade da alma, né, é o intelecto, onde se produz o raciocínio. O corpo não pode subsistir, ele sem a alma ele fica inerte, mas a alma precisa do corpo para a sua manifestação de raciocínio, né? Então, se a faculdade da alma é o intelecto, a emoção e a vontade, qual que é a faculdade do espírito, né? A faculdade do espírito é fé, comunhão. A fé, ela produz a comunhão, né? E a fé, ela produz a comunhão. E a consciência, que é outra faculdade do espírito, produz a intuição. Então, para nós recapitular aqui, para quem está acompanhando, olhar no espelho, além do estereótipo, olhar. Porque se você não saber que enfermidade também vem no mundo espiritual, não tem como você viver na Terra e não entender que existe guerra espiritual. Efésios 6:2 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, estereótipo. A nossa luta é contra guerras espirituais. Nós estamos vivendo um mundo, você acabou de falar, de guerra espiritual, aumentando a violência, a corrupção, a imoralidade. Nós estamos em guerra. Mas essa guerra é maior de natureza espiritual. Então eu preciso entender o mundo espiritual, que permeia a minha alma e meu espírito. Né? As maiores guerras acontecem no mundo espiritual. Então, para você entender, olhar no espelho e falar, além do meu estereótipo, aqui dentro desse invólucro humano, existe uma alma e existe um espírito. Eu preciso entender a faculdade do espírito e preciso entender a faculdade da alma como eu entendo os sentidos do corpo, que eu estou acostumado a interagir os sentidos. Então, veja bem, os sentidos do corpo são 5, que eu disse. Faculdade da alma, mente, vontade e sentimento. E a faculdade do espírito é fé e consciência. A fé produz a comunhão e a consciência produz a intuição. Mas agora, o que é importante nós falarmos sobre isso? Porque quando uma pessoa ela entende, ela olha para ela mesma numa visão introspectiva, ela entende que quando se trata do corpo, ela consegue identificar pelo sintoma o que ela está sentindo, não é verdade? Mas quando ela vai buscar a cura do emocional, ela tem que entender que ela está tratando aí de faculdade da alma, né? Porque a alma é a sede das emoções. Então, quando ela está buscando uma cura espiritual, ela também tem que entender que ela está buscando num campo do espírito. Então, a palavra espírito aí aparece com E minúsculo, e quando aparece com E minúsculo na Bíblia, está falando do espírito maligno, do espírito do homem. Quando a palavra espírito aparece com E maiúsculo na Bíblia, está falando do espírito de Deus. Então, veja bem, o espírito, o fôlego de vida que há em nós, é o ponto de contato, é onde Deus ministra a alma do homem, não é verdade?
Então, esse espírito do homem, que é o fôlego de vida, Salomão disse assim, ó, sobre a tricotomia. Está lá em Eclesiástico 12:7. Ele diz assim: quando o ser humano morre, o corpo volta para o pó da terra. O fôlego de vida volta para Deus que o deu, é o espírito. Mas ele não diz para onde vai a alma. Porque a alma não é Salomão que decide e vai falar para onde vai a alma. Ele diz assim: quando o ser humano morre, o corpo volta para o pó da terra. Mas o espírito, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Mas ele não fala o destino da alma, porque o destino da alma, o ser humano dentro do livre-arbítrio decide em vida. Nas minhas decisões hoje eu vou decidir para onde vai a alma. Por quê? Tem muita gente que diz assim, ó, morreu, acabou. Não. A tricotomia humana, depois que o homem morre, o que morre é o corpo, estereótipo. A alma nasceu para ser eterna. Ou vai passar a eternidade com Deus, ou a eternidade não é perdição. Mas a alma nasceu para ser eterna. Deus é espiritual e ele vai tratar disso no mundo espiritual com a alma, né? Então veja bem, pastor, como é que eu posso trazer a cura da ferida do espírito? Ainda, né? A gente tem que esperar um pouquinho, porque a gente vai ter que ir para o patrocinador. Karina, o pessoal está acompanhando aí o programa hoje? Então, a gente vai ter que passar o nosso patrocinador, porque isso daí é assunto para o nosso próximo bloco. Sim. Né? A gente volta aqui, mas é interessante pegar já o início do conceito aqui que ele traz pra gente, que primeiro o autoconhecimento é a chave principal para te levar conhecer a si mesmo, a essa consciência divina, essa consciência espiritual, para então entender em qual área da minha vida eu estou me sentindo enfermo, né? Em qual área da minha vida está adoecida. E todas elas estão interligadas. Sim. Tanto a alma, espírito quanto o corpo adoecem em conjunto, mas é preciso entender qual é o fator que o adoece. Essa luta espiritual é uma coisa que acontece realmente. Hoje o mundo vive um período de grande transição, né? De grande transição, mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. Karina, vamos lá então para Maquel, tudo para sua obra, e a gente já volta lá, Maquel, nosso amigo Vanderlei Rankel e toda a sua equipe, sempre com os melhores produtos na área da construção civil. Você pode trazer lá junto com a Maquel a sua equipe e todo o pessoal que vai te receber com muito carinho lá, fazendo as melhores ofertas e trazendo as melhores formas de pagamento, viu? Agora a Maquel tem uma loja de acabamentos ao lado, uma loja muito bonita. E você pode estar procurando todo o pessoal lá da Maquel, que lá você vai encontrar melhores preços, melhores formas de pagamento, sempre com o melhor atendimento e o especialíssimo Vanderlei Rankel. Procure a Maquel, que lá você vai encontrar tudo para sua obra. Vamos retornar aqui, então. Olha, assim, um comecinho, acho que até o pessoal que está acompanhando gostaria de tentar replicar um pouco isso, porque o pastor ele tentou fazer uma abordagem para orientar sobre como você pode fazer esse voltar-se para si mesmo, mas tendo essa compreensão à luz da Bíblia, né? Então, assim, é muito amplo às vezes, e às vezes um tanto complexo entender tudo isso, né? Tanta informação assim, mas você pode também estar procurando melhor essas informações, tanto no melhor e no maior livro que já foi feito, o único também, nesse sentido, mas também pode estar procurando, né, orientação espiritual e de um pastor que possa estar melhor te explicando todas essas funções, todos esses conceitos iniciais que o pastor trouxe. Mas a cura, ela é muito antes, né? Porque a gente hoje vê que o mundo está assim, distraindo muito o ser humano desse interior, dessa vida para dentro, né? Desse olhar para si e se autoconhecer. E parece-me que conforme o tempo está passando, cada vez mais estamos ligados a fora de nós mesmos, e isso tem trazido muito sofrimento, depressão, tem trazido muitos problemas até a nível de inveja, de desejar o que é do outro, de consumir uma vida que você não pode. A rede social oferece isso pra gente, é uma vitrine que mostra pra gente um monte de possibilidades que às vezes a gente não pode consumir ou não pode se tornar, e isso tem adoecido muitas pessoas também, pastor. Essa falta de sentido, né, que eu falei no início do programa. Então a cura, antes de falar dela, a gente tem que falar de sentido de vida. A gente tem que encontrar um sentido na vida através da luz da Bíblia. E eu acredito que para falar sobre isso, nada melhor que você para explicar como a vida traz esse sentido para que a gente olhe para dentro de si mesmo. Sim.
Falando nisso, sobre o que está acontecendo, as crises no mundo, né, a dificuldade que você falou, a sociedade hoje está muito materialista, né? E deixa um pouco o espiritual. Então veja bem, agora que o pessoal já entendeu o que é o projeto criado na essência de Deus, né? Gênesis 1:26, façamos o homem, falando no sentido genérico também a mulher, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, agora que eles já entenderam a respeito desses elementos, né? Corpo, alma e espírito, agora deixa eu dizer. Como é que a pessoa está enferma no sentido espiritual e como que ela vai buscar a cura espiritual? Vou começar pelo espiritual porque é prioridade. Sim. O espiritual exerce influência no emocional e no físico. Sim, hoje o tema é a cura pela fé. Então vamos começar com prioridade. Uma pessoa que está doente espiritual, o que ela precisa fazer? Geralmente a cura espiritual está muito vinculado ao relacionamento direto com Deus. Nossa. Amém? Ô Karina, tá aí o tablet? Você pode trazer aqui pra gente, por favor? Isso que você falou é crucial, tá? Mas, por Está favor, relacionado direto ao relacionamento com Deus, por quê? Porque penhor de relacionamento é aliança. Primeira coisa, no sentido espiritual, lembra que eu falei a faculdade do espírito? Consciência, intuição, fé e comunhão? Daqui a pouco nós vamos para a alma falar de feridas emocional, emoção, intelecto e vontade. Vamos começar pelo espiritual. Agora, veja bem, a pessoa está ferida emocional, se decepcionou, está com raiva de Deus, está frustrada com Deus, né? Está cética, magoada, decepcionado com pessoas, né? Está frustrada, está desanimada. Então veja bem, a cura espiritual é o estabelecer de um relacionamento direto com Deus através da confissão, confessando a Cristo como Salvador. Porque a cura espiritual está muito ligado ao perdão de Deus para o homem, e o homem pedir perdão para Deus, mediante a aliança e mediante o relacionamento estabelecido. Por quê? Porque a cura... Fala da confissão, que é importante. Isso. A pessoa, no mundo espiritual, a Bíblia diz em Lamentações, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, você está em crise espiritual, você precisa, então, estabelecer o seu relacionamento com Deus para você ter a cura, porque a cura é espiritual, no sentido de relacionamento com Deus, está voltado na dependência do perdão de Deus. A pessoa tem que confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, se arrepender e ser perdoado. Agora, a cura emocional está muito relacionado a perdão entre pessoas, no relacionamento interpessoal. De si mesmo ou com o ser humano. Então, veja bem, a pessoa está em crise, está ferida espiritual, o que a pessoa tem que fazer? Orar ao Senhor, buscar a palavra, as fontes do exercício da fé. Quais são elas? Palavra de Deus é a fonte do exercício da fé, experiência com Deus, relacionamento e principalmente a oração e o estudo da palavra do Senhor. Então a pessoa confessou a Cristo, né? Recebeu o perdão de Deus, aí vai começar uma série de acontecimentos e reflexos de cura em outras áreas na vida dela. Por quê? Porque todas as vezes que Deus vai aplicar a cura em alguém, Deus nunca aplica direto a cura física e depois a cura espiritual. Se você ler lá em Marcos capítulo 2, trouxeram um paralítico, a intenção deles era que o paralítico recebesse a cura física. E o que Jesus fez? Ele não aplicou a cura física de início. Ele aplicou a cura espiritual. Ele falou assim, perdoados estão os seus pecados. Perdão de pecado é salvação. E quando Deus, se o homem sofre consequência de crise emocional, física e espiritual, crise de consequência por causa do pecado, significa que quando Deus perdoa, Tiago, o pecado, Deus destrói a consequência que o pecado está causando. Por isso que pessoas vêm para Deus, aceita Jesus, Deus perdoa, é perdoado por Deus, daqui a pouco está testemunhando, eu estou bem emocional, a doença física sumiu. Por quê? Porque Jesus ele quer aplicar primeiro a cura espiritual, mediante a confissão a Cristo e arrepender dos pecados, e quando ele trouxer o paralítico, destear a casa, Marcos capítulo 2. E descer o paralítico, a intenção daqueles homens, todo o esforço de destear a casa e descer o homem, era a cura física. Jesus olhou e falou, filho, perdoados estão os seus pecados. O que Jesus estava aplicando? A cura interior, perdão de pecado. Olha, é tão interessante isso. Aí, só concluindo, quando ele perdoa os pecados, o pessoal começa a murmurar, mas quem que é ele para perdoar pecado? Se ele não é Deus, só Deus para perdoar pecado. Aí ele mostrou que o fruto da salvação, do perdão de pecado, é a cura. Porque a cura emocional e a cura física é o fruto legal da salvação. Aí ele falou,
Por que vocês estão murmurando porque eu disse que o pecado do rapaz está perdoado? Para vocês saberem que eu tenho o poder de aplicar a cura interior e perdoar pecado, então eu vou dizer para ele, levanta e anda. Ele falou, levanta e anda, e a Bíblia diz que o paralítico levantou e andou. Eles foram na intenção da cura física, mas Jesus aplicou primeiro a cura espiritual, que foi perdoando ele, dizendo, a tua fé te salvou. A cura espiritual gerou uma consequência de benefício da cura emocional, e também já a cura física. E eu imagino ele dizendo, ó, vocês que não deixaram entrar pela porta, porque se desteiaram a casa porque não deixaram entrar, a casa estava cheia de curiosos. Eu imagino o paralítico dizendo, vocês que não deixou entrar pela porta, possibilidade natural, que é a passagem, a porta, e me fez entrar paralítico por cima da casa, não deixou entrar pela porta paralítica, agora abre o corredor e abre a porta para me ver andar curado. Então a dificuldade é você chegar na presença de Cristo. Você chegou na presença de Cristo, você vai ter a cura interior, você vai ter a cura espiritual, e a cura física é uma consequência. Então, a cura espiritual, Tiago, é vinculada ao relacionamento com Deus, estabelecimento da aliança, confissão a Cristo, pedindo perdão dos pecados, o nome é escrito no livro da vida, então é muito relacionado ao perdão que Deus concede ao ser humano. Agora, a cura emocional está muito vinculado ao rejeição, desprezo, trauma, que tem muitas feridas que acontecem no âmbito familiar e também no relacionamento interpessoal com as pessoas que nós interagimos. Se a cura espiritual tem a ver com o relacionamento entre o ser humano e Deus e o perdão de Deus, a cura emocional tem muito a ver com o perdão entre pessoa, né? Pai que tem que perdoar filho, filho tem que perdoar pai. E Jesus veio para converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai, né? Perdão entre irmãos. Então, se você olhar que o sintoma da crise emocional está muito vinculado a decepções do ser humano em relação ao seu semelhante. Olha aqui, o pessoal está acompanhando o programa de hoje e está aqui assistindo a Claudelina mandando a paz do Senhor Jesus, a Cris Moreira, conteúdo de valor, a Rosana Ramos, paz do Senhor, a Viviane Almeida, aliança com Deus, intimidade com Deus. Eu e a Viviane, a gente fez um programa 2 semanas atrás, ultrapassou os 10 mil acessos, foi uma coisa abençoada. Tem aqui a Luzane Nunes, paz do Senhor, Claudelina também mandando mais mensagem, o João Carlos mandando, Rosimar, meu pastor homem que admira espiritualidade, conhecimento, simplicidade e humildade, Deus é lindo. A Viviane, evangelista, excelente bênção, esclarecimento, paz do Senhor. A Elisângela é linda, essa passagem bíblica, eu me vejo muito nela, levante e ande, a tua fé te curou. Elisa Paixão, paz do Senhor, e a Genilza Alves, Jesus é maravilhoso, e o Fabrício Rodrigues aqui, muito bom, agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Pastor, você tem uma ideia como a ciência avançou sobre o campo da espiritualidade, do conhecimento bíblico que você trouxe hoje, a respeito da espiritualidade, como ela vem dessa relação com Deus? Em 2022, os neurocientistas fizeram um estudo, colocaram um grupo de pessoas que buscavam genuinamente, através da fé, a cura para suas enfermidades e fizeram um mapeamento do cérebro dessas pessoas para saber se no cérebro havia alguma modificação, né, no funcionamento da estrutura cerebral, para então mostrar como a manifestação da espiritualidade é real no corpo físico. E eles fizeram esse estudo durante um período de 6 meses. E eles perceberam nesse estudo que, isso vocês podem pesquisar na internet, os neurocientistas americanos fizeram essa pesquisa, se você perceber, eles vão mostrar até inclusive em neuroimagem quais as áreas do cérebro e do corpo que se manifestavam mais nas pessoas que estavam adoecidas. Por exemplo, então tinha a pessoa que estava com câncer, né? Ela tinha um câncer de pulmão. E eles conseguiram mapear que no momento da oração, no momento desse contato com Deus, no momento dessa união com Deus, naquele momento de fé profunda que o indivíduo tem, na busca de autoconhecimento, as regiões que eram ativadas no corpo dele eram as regiões onde o câncer aparecia com mais gravidade. Então, assim, eles conseguiram mapear através do cérebro quais as áreas do corpo se manifestavam em oração. E eles provaram cientificamente que o poder da fé se manifesta no corpo. É que o poder da fé gera esperança, e a esperança, ela exalta o seu ânimo. A ciência da medicina já provou que 100% de pessoas que estão em estado terminal procura recursos da medicina que são desanimadas, já morre 50% de cara.
E as que são animadas, mesmo enfermo, porque eu conheço pessoas que estão enfermas, em estado terminal, eu conheço. Eu também. E que são animadas, que passam ânimo. E Passa a vontade de viver. E Deus está dando vida e a pessoa está vencendo. Então a ciência da medicina provou que de 100% dos que procuram a medicina com estado terminal, os que são desanimados, 50% já morrem de cara. Mas os que têm o ânimo exaltado, 90% conseguem dar a volta por cima e produzir a cura. Olha, eu trabalhei na Rede Feminina de Combate ao Câncer durante muito tempo. Eu trabalhei durante 5 anos lá. E eu vi em pessoas assim, que até os médicos falavam assim, mas eu não entendo. Até semana passada, se você olhasse ali o raio-x da pessoa, tomada por tumor maligno. E depois essa fé, imbuída de fé, imbuída de esperança, imbuída de uma mentalidade positiva e poderosa na mensagem de Deus, se curavam milagrosamente. Acho que não tem muito milagre aí, é mais isso que você está falando sobre como a pessoa se relaciona com Deus e busca através da espiritualidade. Pode duas coisas acontecer, Tiago. O milagre ou a cura. Não estou dizendo que o milagre não exista. Mas eu digo que assim, milagre é instantâneo, a cura é progressiva, né? Exatamente. Bartimeu foi milagre. Veio a tua fé te salvou, ele viu. Uhum. Mas teve pessoa que nem o rei Ezequias, Deus falou que ia curar ele e o profeta mandou ele fazer a aplicação de pasta de figo. A cura é progressiva na medida que você exercita a apropriação. Quando você vai tomando posse, a palavra diz que Deus levou sobre si as minhas enfermidades. E você vai exercendo a apropriação. A apropriação é um aspecto da fé que eu vejo realizado em Jesus, que é para ser meu. Então, milagre é instantâneo. A cura é progressiva, ou seja, no progresso da cura, Deus usa meios. Ele pode usar o psicólogo para trazer um conselho de orientação emocional, ele pode usar o médico, recurso da medicina, e se você entende isso, você vai saber que Deus usa meios para trazer a cura. Interessante isso, porque até o Fabrício colocou aqui, ó, os vizinhos que me perdoem, tô dando um jeito de pôr uma caixa de som aqui para todo mundo ouvir a mensagem. Obrigado. Faz isso, hein, Fabrício? A Esther Correia mandando para Senhor e Cíntia Carolina. Eu tô buscando para ter 1% da sabedoria do meu pastor. Autoconhecimento, né? Busca o autoconhecimento, né? Amém. Glória a Deus e mandar um abraço aí pro Fabrício, para Cinto, os demais irmãos aí, em nome de Jesus. Estão interagindo aí, viu? Continua interagindo, mandando comentário. Compartilha aí com o pessoal, com seus grupos aí. Tá. Pastor, mas voltando aqui um pouco ao assunto de hoje, que tá bem interessante. Então, eu entendi que para mim poder... Só que pegar aqui um roteiro de um ponto de partida para os ouvintes saber que caminho nós vamos trilhar, já você conclui o seu raciocínio. Guarde no cantinho do cérebro, você não esquecer. Já vai mudar. Por exemplo, depois nós vamos falar aqui sobre a cura espiritual, já falei, e vamos falar da cura emocional. É importante também do bom conselho bíblico, pastoral e também de um bom psicólogo que tem os seus conselhos no princípio bíblico. E também o auxílio do médico, e depois nós vamos falar na Bíblia, pessoas que foram curadas. Vou dar aqui texto para fundamentar. Porque toda afirmação ela tem que ser fundamentada na Bíblia, porque falar conjectura humana, analogia, filosofia, pensamento filosófico e não fundamentar na Bíblia é perigoso. Então, vou dar versículo bíblico para fundamentar. Pessoas na Bíblia foram curadas fisicamente, foi curado no aspecto emocional e foi curado no aspecto espiritual. E daí nós vamos falar sobre a pessoa que está doente, o flagelo do medo, quais são os 3 tipos de medo e vamos concluir. Como buscar a cura. E nós vamos ver o que é prioridade, como buscar a cura por aquilo que é prioridade. Começar pelo espiritual, emocional e até o físico. Então, pelo que eu entendi, para mim poder começar a entender essa busca da cura pela fé, além de conhecer a mim mesmo e entender quais são meus pecados e aonde estão as minhas enfermidades, eu preciso entender também, hoje, nesse momento, quem está ouvindo, você precisa entender como está o meu relacionamento com Deus. Então, assim, vamos por partes, né? Porque para quem está acompanhando e não consegue ter a dimensão desse conhecimento, pode ser muito difícil acompanhar tanta informação. Então a gente tem que tentar mostrar para as pessoas de uma maneira mais clara. Mas esse relacionamento com Deus, né, que você falou, que é o início dessa busca pelo Espírito, como que eu posso estreitar a minha relação com Deus? De que maneira eu posso buscar essa relação em busca dessa cura? Porque antes de mais nada, pelo que eu entendi, se eu tenho que me relacionar com Deus, então eu tenho que saber como me relacionar com esse Deus, de que maneira eu chego até Ele. Evidenciando na prática a base do relacionamento. Qual que é a base do relacionamento? Seja com Deus, seja entre marido e mulher, seja entre amigos, seja entre família. Qual que é a base de todo relacionamento? Amor. Qual que é a segunda base? Diálogo. Mas não é um amor só em
verbal. É um amor de demonstração prática. Se Deus perguntar para mim e para você assim, fala, filho, qual que é o primeiro grande mandamento? Eu falar, Deus, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Ele vai falar assim, mas vocês me amam? Nós vamos falar, evidentemente, nós te amamos. Aí ele vai fazer uma pergunta para nós, quais são as atitudes práticas de quem ama? Aí nós vamos ter que falar para Deus, quem ama, quer agradar quem ama, quer cuidar, quer ser fiel, quer ser transparente, quer estar junto, quem ama... quer confidenciar segredo e às vezes a gente não faz nem a metade disso, fica falando que ama Deus. Então Deus não quer um amor apenas em palavra que nem Israel. Vocês me amam com o lábio, o coração está longe de mim. Deus quer um amor em demonstração de atitude, não é só falando, porque a maior prova de amor foi em silêncio na cruz, para mostrar que o verdadeiro amor tem que ser vivido, não só falado. Agora, o interessante que nós falamos aqui sobre a cura no sentido espiritual, dentro do espírito. Veja bem, a alma, ela é a sede das emoções, onde está o intelecto. E intelecto não tem nada a ver com o órgão cérebro, no aspecto literal, esse órgão físico, né? O intelecto é onde está o raciocínio, né? Porque a fé... A razão. Porque a fé, ela tramita, ela é transcendente entre o espírito e a alma. A fé está ali. Nunca esqueça, gente, né? Qualquer afirmação fora do que eu estou falando é herético, é perigoso. Porque a Bíblia diz... Em Hebreus 4:17, estou dando citação para as pessoas ir anotando e confirmar, não ficar só que o líder religioso falou lá, o pastor falou lá, não, vai conferir na tua Bíblia. Eu sempre, quando eu ensino lá no altar da igreja, eu peço para os irmãos, faz um estudo sistemático, diligente, em casa e busca referência, confira na Bíblia. Então veja bem, quando nós olhamos para a tricotomia humana, os 3 elementos da alma que formam a personalidade, que é intelecto, vontade e emoção, são ministrados pelo Espírito de Deus. Mas como é que o Espírito de Deus ministra a alma humana? Através do fôlego de vida, que é o Espírito, que é o ponto de contato, né, entre o ser humano e o divino. Por exemplo, o Espírito de Deus com E maiúsculo ministra a alma, a personalidade, vontade, mente e sentimento, através desse lado bom que é no ser humano, que é o Espírito, o fôlego de vida. Qual que é a faculdade do Espírito? Já falei aqui, que é a fé, a consciência, intuição e comunhão. Então o Espírito de Deus, através do Espírito do homem, consciência, fé, intuição e comunhão, ministra a personalidade da alma, que é mente, vontade, sentimento, mudando a tua maneira de pensar, mudando as suas vontades e as suas emoções emotivas. Entendeu? Então veja bem, na alma, no intelecto, na vontade, na emoção, quando eu elaboro uma intenção, um desejo, eu vou mandar para o corpo, para os sentidos colocar em prática, aí a minha consciência, que é a faculdade do Espírito, aprova e desaprova esse ato. E quando eu resisto à voz da consciência, o Espírito Santo tem dificuldade de ministrar a alma do homem, é quando a alma do homem apodrece. Por isso que Deus tem mais dificuldade de trabalhar em personalidade de pessoas, na mente, na vontade, no sentimento. Porque o Espírito de Deus, com E maiúsculo, ministra a alma do homem, os atributos mente, vontade e sentimento, através da faculdade do Espírito, que é fé, comunhão e intuição. Então, quando você vai na alma elaborar um pensamento, tudo que você vai fazer com atitude prática, primeiro não se pensa, você pensou, elaborou o desejo na intenção, na emoção, fica emotivo. Quando você vai mandar para o corpo, o sentido vai colocar em prática aquela atitude, a consciência, que é a faculdade do Espírito, aprova e desaprova. Consciência é um poder tão poderoso que Deus não deu para os vegetais nem para os animais. É tão poderoso a consciência que é a voz secreta que aprova e desaprova seus atos. É tão poderoso que quando você coloca a cabeça no travesseiro, forma-se um tribunal, você é capaz de julgar a você mesmo. Então, quando você resiste à voz do Espírito Santo, ministrando a tua alma, vontade, sentimento e emoção, através da consciência e da fé e da comunhão, a alma do ser humano apodrece e ele vai mergulhando no pecado. Agora, pecado não tem tamanho, pecado tem gravidade. E a gravidade é que define consequência. Você falou, o mundo está muito perdido, o mundo está em muita crise. Por quê? O que o pessoal... Jesus falou que o mundo contemporâneo ia ficar igual nos tempos de Noé, né? Que você sabia beber, profanação e ficar longe de Deus, ou seja, prazeres da carne. Então, quanto mais pecado, mais gravidade, gente. E a gravidade é que define a consequência. Entendeu? O pecado não tem tamanho na Bíblia, pecado tem gravidade. Pecado até cor na Bíblia. A Bíblia diz que se os seus pecados for vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a neve. A Bíblia não dá tamanho a pecado. Mas a Bíblia diz que pecado não tem tamanho. A Bíblia diz que pecado tem gravidade. Por exemplo, mentira tem uma gravidade diante de Deus, um peso.
Adultério é uma gravidade, o roubo é uma gravidade e sensualidade é uma gravidade. Agora, a gravidade define a consequência. Entendeu? Então, veja bem, quando eu vou elaborar sentimentos e pensamentos na emoção pecaminosa e vou mandar para o corpo, para os sentidos do corpo com a relação externa do mundo físico, produzir essa intenção no meu ser, aí o Espírito de Deus, através do Espírito do homem, consciência, comunhão em fé, através da consciência, a consciência diz assim, reprova esse ato. Aí, por isso que muitas pessoas falam, opa, eu vou fazer isso, não vou fazer mais. É interessante, entendeu? É interessante, entendi. É interessante isso porque, assim, eu entendi claramente porque você vê, assim, com essa desconexão, com essa relação, né, que vem primeiro... Por isso que eu acho que você começou falando primeiro da espiritualidade, porque começa através daí. Por que eu falei primeiro da espiritualidade? Porque nessa não conexão com esse fator interno, espiritual, que você busca gradativamente, né? Vai como você falou, apodrecendo o homem. Então, me leva a crer que quanto mais distante da fé, quanto mais distante de Deus, quanto mais distante da palavra, mais adoecido a emoção, o corpo e essas faculdades no homem vão adoecendo com o passar do tempo. A expressão que usa apodrecendo que dá a ideia de corrupção, aquilo que vai cheirando mal às narinas de Deus. É como no tempo do dilúvio, a Bíblia diz que o gênero humano, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, arrependeu ali no original que ele não teve prazer no que ele tinha criado, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa do que ele faz. Então o termo original de se arrepender ali na aliança noaica com Noé é que ele não teve prazer naquilo que ele tinha criado. Agora veja bem, por que eu comecei, Tiago, do espiritual? Porque o espiritual é prioridade. Veja bem, quando eu sou curado no sentido espiritual, eu sou perdoado por Deus em Cristo, isso gera o fruto, a plenitude dessa salvação, que é a cura emocional e também a cura física. Agora, por que eu comecei pelo espiritual? Gente, o espiritual não é de baixo para cima. O espiritual exerce influência de cima para baixo. Então, veja bem, você pode ver que eu começo por aquilo que é prioridade, que é o espiritual, porque quando o ser humano, um país, uma nação, um povo está em crise espiritual, essa crise espiritual gera uma crise em outras áreas. Gera crise social, crise moral, crise econômica, crise financeira, crise em todo sentido. Crise. E hoje inclusive, a gente está vivendo uma série de crises. Guerra no mundo todo, falta de humanização, pessoas que estão matando por banalidade. Que nem você falou assim, você usou uma palavra ali que, puxa vida, me chamou muita atenção. A sensualidade, né? E como isso está controlando, e como isso está, por o mundo ser muito materialista. Porneia no grego, quer dizer impureza na mente. Né? Isso, exatamente. Nossa, eu trouxe um termo bem interessante. Mas assim, vendo hoje o mundo em guerra comercial, financeira, humanitária, fome, doença, e principalmente a guerra mesmo, os países entre si, há uma empobreza. Então, nós estamos entendendo aqui que o mundo está cada vez mais precisando dessa reconexão com o seu espírito, com essa reconexão com Deus. Com o seu Criador. É importante a gente esclarecer algo aqui, para não ficar uma lacuna aqui perigosa aqui. Aí nós afirmou aqui que o espiritual, se eu estou em crise espiritual com Deus, eu vou gerar crise financeira, crise moral, crise social e de humanidade. Aí alguém pode estar pensando assim, não, mas eu nem busco a Deus, eu nem oro, não estou nem aí para Deus, eu estou enriquecendo. Calma aí, vamos esclarecer isso aqui, porque isso aqui sempre gera dúvida nas pessoas. Prosperidade não tem nada a ver só com recurso de posse financeira. Salmo 37 diz assim, não fique indignado, nem tenha inveja dos que enriquecem fazendo maldade, porque cedo serão ceifados como a verdura. Prosperidade, cura, relacionamento com Deus é muito pleno, é uma plenitude muito grande. Valor financeiro, querido, querida, são valores que se agregam a essa grande plenitude. Não adianta ter riqueza financeira e achar que isso é um sinal da aprovação de Deus. Nem sempre ser bem-sucedido financeiro é um sinal de que Deus está contente ou da aprovação da bênção de Deus, porque Israel muitas das vezes estava indo bem na questão de despojo de guerra e Deus estava reprovando os atos de conceito e de moralidade. Agora, o interessante é que eu comecei pelo espiritual. Toda nação que tem crise espiritual, que não adora o Deus verdadeiro e adora outros deuses, você pode ver que lá tem crise econômica, tem crise de miséria. Vai lá para a Índia, vai lá para a África, você vai lá.
Você vai ver que estou em crise espiritual. A crise espiritual, porque se eu não vou bem na minha comunhão com Deus, eu não vou bem em área nenhuma da minha vida. A crise espiritual gera a crise econômica, a crise espiritual é um reflexo de outras crises que se geram na terra. Agora, se eu busco resolver essa crise espiritual, eu confesso a Cristo, e Ele me perdoa, escreve no meu nome o livro da vida e me salva através do seu sangue, isso vai gerar uma consequência de plenitude, fruto de cura também no emocional, na alma, na mente, vontade e sentimento. E vocês sabem que a enfermidade na alma, né, no emocional, também é comprovado pela medicina que quando eu estou doente no meu emocional, isso se não for tratado, né, isso gera também enfermidade física, né? Problema emocional gera, comprovado pela medicina, problema estomacal, ferida no estômago, azia, até câncer, problema de aparelho intestinal, e outros, estresse, até câncer. Então, porque, pastor, mas o que tem a ver o emocional com contrair doença física? Gente, o ser humano é uma tricotomia, é corpo, alma e espírito, isso é tudo interligado. Amém? O espiritual é ligado à alma, o espírito ligado à alma, e o emocional também é ligado ao físico. Agora, como é que Deus produz a cura? Eu falei que milagre é instantâneo. Ele pode te curar. Meu filho, está curado. Que nem ele falou para o Bartimeu, veio a tua fé te salvou. Agora, como é que ele produz a cura? A cura que é progressiva. Aguenta aí. Nós temos que ir pro terceiro bloco. No terceiro bloco. Na cura espiritual, ele vai usar quem? Um líder espiritual. E na cura emocional, quem que ele pode usar? Um profissional, um psicólogo. E na cura física, ele pode usar o recurso da medicina e orientação médica. Mas calma aí. Calma, pastor. Tá bom, tá ficando bom. Estamos chegando ao nosso objetivo aqui. Ó, não saiam daí, glória pessoal. Compartilha. Tá muito bom o programa hoje. Ó o que a Adriana Pimentel falou aqui, ó. Jesus cura e liberta, e eu fui curada da depressão e transtorno de ansiedade generalizada para a honra do Senhor. Pastor Natanael, meu pastor. Testemunho prático. Rosemary aqui falando aqui, ó. Muito boa explicação, parabéns, Nato. Deus abençoe cada dia mais. Nato? Minha tia, eu acho que. Rosemary? A Mauricéia aqui, Rodrigues Correia, paz do Senhor, grande homem de Deus, o João Bernardo, um grande abraço, pastor Natanael. Aqui o pastor João Bernardo de Dourados, muito obrigado. E a Luciana Mancini mandando palmas e um sinal com as mãos unidas. Pessoal, compartilhe aí, que agora vai chegar o ponto alto do nosso programa de hoje, após o nosso patrocinador. Então, como você pode procurar e buscar a cura através da fé, entendendo todos esses conceitos que a gente trouxe aqui hoje, esse alto nível de conhecimento, de autoconhecimento que a gente propôs aqui no programa Pensando Nisso. Bastante gente assistindo. Compartilha, gente, compartilha cada vez mais dessa mensagem de fé, cura e amor chegar a mais lares. Vamos lá então para o nosso patrocinador, junto com o programa Pensando Nisso, a Alta Rota Viagens e Turismo, e a gente já volta rapidinho a Alta Rota. Não sai daí, gente, fica aí, tá aumentando a audiência, e compartilha, manda mais para mais pessoas chegar essa mensagem. Voltando aqui ao estúdio, obrigado pela audiência, tá altíssimo. Compartilha, pessoal. Vai chegar mais pessoas aí a essa mensagem. Ó, a Areli mandando aqui, pastor, ó. Excelente tema e excelente entrevista. Parabéns, Thiago, por trazer um tema tão interessante e importante nos dias de hoje. E o Fabrício Rodrigues aqui, muito bom o tema. Pessoal, compartilha aí, manda para os seus familiares, manda nos seus grupos, ajuda a gente a levar. Pastor, senti a presença de Deus hoje aqui. Amém. Senti a presença de uma coisa muito forte, mas boa. Não, senti uma coisa muito boa. Rapaz do céu, como é incrível o poder de Deus de dar orientação ao homem para que ele procure a sua cura pessoal. Mas e agora que a gente entendeu que Deus usa o homem para curar, que Deus usa métodos, que a mente e o corpo adoecem o corpo, mas como a fé, então, vai curar a gente, pastor?
como eu vou poder encontrar na fé essa cura que todo mundo está esperando aqui, uma resposta para que ela possa começar a trabalhar dentro de si mesma essa busca por essa cura. Existe a fé... Existe a fé bíblica, né, que é a fé espiritual, a única fé que Deus aceita para um relacionamento com Ele, a fé espiritual. É diferente só de uma fé subjetiva, mental, que a pessoa fala, eu tenho fé, mas não tem evidência de obra. Porque a fé sem as obras, segundo Tiago, é morta. Tiago 2. E as obras sem a fé também é morta. Nossa, e o Tiago é um dos que eu mais assim, gosto de ler, assim, fazer devocional. Mas, por favor, continua. Só queria ressaltar isso. E esse Tiago é meio irmão de Jesus. Ele é filho de Maria com José. Porque teve 2 Tiago na Bíblia. O Tiago menor, filho de Zebedeu, filho da Salomé, Maria Salomé. E o Tiago é meio irmão de Jesus, que foi pastor em Jerusalém. Em Atos 15, ele presidiu o primeiro concílio em Jerusalém. Mas vamos lá, voltar ao tema. Agora, é interessante o seguinte, por que nós precisamos entender a respeito da fé espiritual? A fé progressiva, a fé revolutiva, a fé proclamada, a fé espiritual, a convicção no interior da realidade do invisível. Isso é fé. Por que eu preciso ter fé? Porque tudo que Deus criou, inclusive a tricotomia humana, corpo e alma e espírito, o projeto humano, se ele criou o ser humano, corpo e alma e espírito, ele vai liberar dentro de princípio que ele determinou a cura. Se ele criou o homem com espírito, corpo e alma, ele vai liberar a cura dentro desse proceder. Ele é um Deus de princípio. Agora cabe o homem conhecer a si mesmo, né? Conhecer, saber que tem um corpo, tem uma alma e saber aonde está a crise e os sintomas. Conhecer suas mazelas. Agora, o interessante que eu quero dizer para você, por que a gente está falando de Deus, nós sentimos a presença de Deus aqui? Veja bem, na criação, tudo que Deus criou, ele usou duas grandes propriedades, poder e autoridade. Poder e autoridade está no verbo, que é a palavra. Verbo no grego é logos e rema. Então o verbo é o próprio Filho. Quando Deus abria a boca e dizia, haja céu, haja mar, esse verbo, essa inspiração criadora é o próprio Filho. Agora, a palavra, ela tem 2 propriedades, poder e autoridade. A autoridade é quando você fala as coisas e se submete. Agora, veja bem, tudo que Deus criou por causa da autoridade, ele tinha que falar com alguma coisa, tudo que ele criou na sua fonte de sustentação. Quando ele vai criar as árvores, com quem que ele falou? Com a terra. Produz a terra a árvore. Quem estava falando era a própria autoridade. Apareceu as árvores que Deus falou com a terra. Quando ele vai criar os peixes, com quem que ele fala? Com as águas. Produz as águas, peixe. Apareceu os pequenos, grandes cardumes. Quando ele vai falar criar as estrelas, com quem que ele fala? Com o firmamento. Que as estrelas são gases, né? Tem um cientista aí que estava ganhando o troféu porque investiu depois de muitos anos aí que descobriu que as estrelas são gases. Se ele tivesse estudado Isaías 40, ele teria aprendido isso, porque muito. Isso daí há 700 anos antes de Jesus vir, a Bíblia já dizia sobre isso. Quando ele vai criar as estrelas, com o que ele fala? Com o firmamento. Então veja bem, tudo que Deus criou usando autoridade, ele criou na sua fonte de fluente de vida e sustentação. Vai criar a árvore, ele falou com a terra. Ele vai criar o peixe, ele falou com a água. Vai criar as estrelas, falou com o firmamento. E quando ele foi criar o projeto da tricotomia humana, do ser humano, com quem que ele falou? Ele não falou com a terra, com a água, nem com o firmamento. Reuniu a trindade e é uma expressão plural lá. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja bem. Se você tira uma árvore da terra, o que ela acontece? Ela morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma estrela do firmamento, ela se apaga. Se o homem se desconectar do seu Criador, ele morre. Ele morre também. Agora, qual que é a função de Cristo vir? Cristo veio como unigênito, Filho único, porque na terra era só criatura de Deus. O único Filho gerado por Deus. Ele vem como unigênito, Filho único. Na sua obra na cruz, ele pega na mão do ser humano e na mão de Deus reconcilia através do seu sangue, porque Cristo é o amor sacrificial de Deus, através do seu sangue nós somos perdoados, nossos pecados são perdoados, e nós passamos a ser filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Então, de criatura passamos a ser filho. Então, ele desce como unigênito e sobe como primogênito, primeiro de muitos irmãos. Então, a função de Jesus veio reconectar a criatura com o seu Criador. É como se alguém pegasse uma árvore que foi arrancada e plantasse na terra, pegasse um peixe que está morrendo fora d'água e jogasse ele na água, voltando à vida onde aquilo foi criado. Então Jesus veio para reconectar o ser humano de criatura para criador, voltando ele à essência, recuperando essa imagem, essa semelhança, né, que o homem perdeu
é no jardim do Éden, perdendo estado de imortalidade. E é interessante isso, se você dizer assim, de uma maneira clara para quem entender. Talvez muitas pessoas que estão mortas-vivas, né? Que estão vivas, mas estão com seu interior morto, que perdeu a esperança, que perdeu o interesse pela vida, que perdeu essa mensagem, ou que perdeu essa relação que traz a vida para dentro de si, para dentro de nós, esse sopro divino. Eu vejo que muitos na humanidade hoje, em meio a tanta dor, a tanta tragédia, a tanta distração, a tanta falta de contato consigo mesmo por causa do mundo caótico como ele se encontra hoje, muitos de nós, pastor, já morremos, mas ainda não percebemos. Nós estamos espiritualmente mortos. Tá que nem uma da igreja da Ásia Menor, né? Jesus falou para aquela que a igreja de Sardes tem nome que está vivo, mas já morreu. Isso aí. E a função de Cristo é o quê? Reconectar o homem morto com Deus, que é a fonte de vida ao qual ele foi criado. Ora, em Gênesis 1:26, ele criou o projeto humano, corpo, alma e espírito. Esse é um projeto humano. Mas em Gênesis 2:8, ele pegou e formou o homem do barro. E por que ele assopra na boca do estereótipo do boneco de barro? Porque ele está enchendo o que ele formou daquilo que ele já tinha criado na essência dele. Então, o ser humano longe de Deus não é que vai, já está morto. Agora, Cristo é o caminho, é a ponte, é a válvula de escape que leva à vida, que é Deus. Então, Cristo, ele veio para nos reconectar à fonte de vida e sustentação, que é o Pai. Por isso ele disse, sem mim, nada podereis fazer. E ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é interessante isso, quando você coloca o poder da palavra. Eu queria, Tiago, aqui só que você, como é um psicólogo, só falasse aqui alguns sintomas de feridas e crise emocional, porque daí eu quero só trazer um texto de alguém que foi curado na Bíblia fisicamente, de forma emocional e de forma espiritual. Só me passa o sintoma. Eu quero concluir essa ideia, porque você falou assim do conceito de poder, né? Do conceito da palavra, a força que a palavra tem. Então, se você está recebendo essa mensagem aí hoje também, pensa no que você tem produzido, do que você tem proferido nas suas palavras, o que você tem proferido para o próximo e também para si mesmo, dentro de você, dentro do seu coração. Pensa nisso. Se a palavra tem esse poder imenso dessa conexão com Deus, o que você diz tem um poder imenso de poder transformar de maneira tão positiva, mas também negativa a vida das pessoas. No conceito de traumas, no conceito de uma vida psicológica adoecida, assim como a cura é progressiva, a doença mental e os problemas psicológicos que envolvem as dificuldades humanas também são progressivos. O ser humano, ele pode ter condições genéticas em relação às suas doenças, ele pode ter causas biológicas do seu adoecimento psicológico e mental, mas também os fatores e traumas psicológicos, emocionais que vão progressivamente afetando a vida desse indivíduo, vão adoecendo. Então a depressão, por exemplo, ela é um excelente exemplo disso, porque ela envolve a tricotomia entre o corpo, a mente e o social, a família, a cultura, ou seja, onde esse indivíduo está inserido. Quando há uma predisposição genética e o indivíduo ele traz em si condições já pré-concebidas no seu estado biológico para o desenvolvimento da doença, os fatores ambientais, psicológicos e sociais que envolvem a vida dessa pessoa podem desencadear a doença. Mas existem também pessoas que não têm predisposição à doença, ao desenvolvimento de doenças físicas ou psicológicas, já geneticamente ou dentro da sua hereditariedade, vamos colocar assim, mas que a convivência com pessoas doentes, tóxicas, ou em ambientes em que isso traz para a pessoa sentimentos negativos, o desejo do suicídio, a vontade de executar a própria vida, ou até mesmo adoecimentos como a raiva, a cólera, o desejo genuíno de querer prejudicar as pessoas porque foi prejudicado em algum momento, alguma vez em sua vida, ou a maneira como ela foi criada pelos pais, ou pela maneira como ela viveu a vida dela dentro do trabalho, ou como ela foi tratada pelos outros, vão criando feridas e lacunas emocionais dentro da vida psicológica do indivíduo que vão progressivamente adoecendo ele, levando ele aos transtornos mentais.
Então, um transtorno mental não nasce da noite para o dia. Um transtorno mental não acontece de repente. Existem gatilhos, existem questões genéticas envolvidas, mas existe aí o campo da experiência, onde o indivíduo existe, onde ele se relaciona. Então, muitas vezes, quando uma pessoa procura ou a ajuda espiritual ou a ajuda psicológica, mas o ambiente onde ela circunda não muda, ela também não avança na cura. Porque existem condições que esse ambiente e das pessoas com as quais ela convive que são fundamentais. É a mesma coisa, por exemplo, no caso da traição. Do que adianta o indivíduo procurar o psicólogo para tratar as feridas da traição se ele continua na traição? Do que adianta o indivíduo procurar o tratamento das mazelas da droga e do álcool se ele continua ainda no ambiente onde tem droga, onde tem álcool? Então, o indivíduo precisa ter esse autoconhecimento de si também para que ele possa entender de onde surgiram suas doenças. No entanto, as doenças psicológicas hoje, elas dominam o mundo e estamos cada vez mais trilhando um caminho para o adoecimento psicológico e emocional das pessoas. E hoje eu aprendi uma coisa muito valorosa aqui, muito importante, que a gente precisa se curar também das nossas feridas espirituais, dessas heranças espirituais que às vezes são passadas de família, de geração para geração, de traumas que são transferidos de uma geração para outra. E o adoecimento, pastor, para mim concluir nesse ponto, ele é multifatorial. Então nós precisamos conhecer aquele indivíduo profundamente para entender o porquê ele adoeceu. Mas a doença mental, assim como a doença espiritual, ela é progressiva e vai minando o indivíduo gradativamente na vida dele. É fantástico, uma palavra pastoral bíblica sobre conscientização do problema e também mostrando a cura, que é a fé, com um comentário do nosso irmão Tiago, psicólogo, que tem muito a acrescentar. Porque tem pessoas que falam, Deus vai me curar e ele é a cura. Sim, Deus pode fazer um milagre instantâneo. Eu já fui curado fisicamente, instantâneo. Mas Deus pode produzir a cura. Obrigado, gente, está demais hoje. E produzir a cura progressiva e através da cura progressiva usar meios, né? A medicina também um bom conselho. Agora veja bem, o interessante, veja bem que interessante isso aqui. Você falou que o ser humano às vezes está com trauma, crises na sua personalidade. Quando eu falo personalidade, estou falando dos atributos da alma, mente, vontade e sentimento. Maneira de pensar, as vontades e os sentimentos que sentimos, né? E nosso sentimento é elaborado pelos sentidos do corpo no aspecto de externo, prático, né? No mundo que nós interagimos exteriormente. Agora, nós seres humanos, ao longo da construção do caráter, desde a criança na sua faixa etária, a nossa vida, nós criamos uma identidade social. Essa identidade social, ela sofre impacto de cultura familiar, cultura de prática, hábito, cultura e tradição. Tem pessoas que cresceu dentro de um meio, um ambiente familiar, que exerceu ali uma cultura, uma tradição, né? Família mais violenta, tem família que nunca foram para a igreja, nunca buscaram. Aí quando a pessoa vem para Deus, ela vem com essa identidade social cheia de hábitos e defeitos, né? Aí quando ela chega para Deus, Deus fala assim, essa identidade social cheia de hábito e defeito, para mim não serve. Eu vou te dar uma nova identidade, que é chamada identidade cristã. Mas para Deus dar uma nova identidade para a pessoa, o que a pessoa tem que fazer para ter uma nova identidade? Nascer de novo. E qual que é o novo nascimento? Não é nascer, isso que Nicodemos não entendeu, não é nascer no sentido literal. Nascer, se tornar uma nova criatura, ou seja, ser transformado. Quando a pessoa aceita Jesus, na cura espiritual, emocional, o Espírito Santo é o penhor, ele transforma, ele que regenera, ele faz o procedimento do novo nascimento na vida da pessoa, tira costume, hábito, defeito, pecado, fraquezas. Aí quando ela nasce de novo em Cristo, aí Deus fala assim, você está deixando a identidade velha, a identidade social, que teve influência de impacto cultural, de violência, trauma, e estou te dando uma nova identidade, a identidade cristã, que é uma nova criatura que você tornou. E na identidade cristã, eu vou refletir o caráter de Cristo no caráter cristão. Quem olhar para mim tem que ver as características de Cristo. Olha, pastor, eu queria continuar o programa, mas assim, não dá mais, a gente estourou o tempo. Eu queria assim que você deixasse uma bênção para quem está acompanhando agora, sabe? Eu queria, nossa, olha, eu acho que a gente passaria horas aqui fazendo o programa, mas a gente tem um limite de tempo, né, no Pensando Nisso.
E a gente já passou esse limite de tempo. Quero agradecer todo mundo aí. Rapaz, não saiu do 30 aqui, do 35, aumentando a audiência o tempo todo. O pessoal aqui, ó, mandando aqui, ó. Parabéns, muito bem explicado. Tema muito bom para ser abordado. Deus te abençoe, pastor Natanael. Fátima Mourim, glória a Deus. O Rui, cara, meu amigão lá, mano. Pastor Natanael, homem de Deus, muito conhecimento bíblico envolvido, mandando palmas. Amém, abraço. Manda a mensagem final do programa. Queria que você desse uma sintetizada e manda uma bênção para quem está acompanhando aí, meu irmão. Amém. Nós falamos aqui de introdução, de um pouco de um conteúdo e agora uma conclusão bem rápida. A introdução traz a conscientização da ferida, né? O conteúdo remove a casca, porque para você ser curado, para o antídoto ter efeito de cura, você não apenas tem que estar consciente da ferida, mas tem que se remover a casca. Às vezes sangra e dói, mas aí a conclusão aplica-se o remédio. Então veja bem, na Bíblia, Marcos capítulo 5, 23, vai dizer que uma mulher ela foi curada em 3 aspectos. No sentido físico, do fluxo de sangue, uma hemorragia, e aquilo trazia um problema emocional para ela, porque ela era desprezada por causa do fluxo de sangue. E Jesus ainda fala assim, ó, ser curada desse teu mal, ou seja, além daquela cura física e emocional, ainda tinha um mal que perturbava aquela mulher, né? E a Bíblia também fala de uma mulher encurvada, que a Bíblia fala, Tiago, de enfermidade, espírito de enfermidade. Enfermidade é aquilo que o diagnóstico médico consegue detectar. Agora, espírito de enfermidade, a pessoa tem um sintoma, o médico fala, você não tem nada, mas o sintoma persiste. Jesus curou a enfermidade, ele expulsou o espírito de enfermidade. Uma mulher encurvada de 18 anos, e Jesus chamou ela, repreendeu o espírito de enfermidade e a Bíblia diz que ela voltou a andar normal. Então veja bem, assim como a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, que foram curadas de forma física, de forma emocional, de forma espiritual, a ferida traz flagelo e medo. Então o medo traz, o flagelo da dor traz 3 tipos de medo. O medo comum, o medo emocional e o medo espiritual. O medo comum é benéfico, traz precaução. O medo emocional traz bloqueio. Uma pessoa quando está ferida emocional, ela não abre nem para o espiritual. Enquanto o medo emocional traz bloqueio, o medo espiritual traz pânico. Uma pessoa que está com medo espiritual, ela cria fantasia na cabeça dela que só existe na cabeça de pessoas medrosas. Agora veja bem, como trazer a cura, pastor? Vencer os meus medos, como vencer a enfermidade, ter a cura espiritual, emocional e física? Vamos começar a buscar a cura por aquilo que é prioridade. Como é que eu começo? Por aquilo que é espiritual. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha vida de oração, a minha fé, né? Porque a fé espiritual é uma fé que tem evidência de transformação, né? Então a fé na Bíblia é apresentada como alicerce, Hebreus 1 e 11, a fé é o firme fundamento é um alicerce. A fé é apresentado como alicerce, e alicerce é expectativa de todo um projeto de construção. A tua fé é a base de tudo que você está construindo. E a Bíblia apresenta um segundo elemento da fé, que é semente, fé crescente. A fé como? Igual a um grão de mostarda, que é pequeno, mas na medida que é plantado e cultivado se torna grande árvore. E a fé também como ouro, está lá em 1 Pedro 1 e 7, que a nossa fé é provada como ouro. Quanto mais o ouro é provado, mais ele é aperfeiçoado e mais valioso ele é. É na prova de fogo que Deus aperfeiçoa a nossa fé. Pastor, eu tenho fé, eu tenho convicção que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Como é que eu busco a cura? Comece por aquilo que é prioridade, meu irmão, minha irmã. Amém? Confessar a Cristo, buscar a cura, se sentir perdoado por Deus, procurar pessoas que vão te pregar a palavra de Deus com sinceridade. E a cura espiritual vai gerar a cura emocional, amém? E a cura emocional também vai gerar a cura física na sua vida, amém? E se Deus produzir a cura na sua vida, essa cura ele pode fazer de forma progressiva usando meios, né? Na cura física, o médico, na cura emocional, tanto o líder religioso com a palavra de conselho, mas também um psicólogo que vai trazer um conselho, né? Que vai ajudar e acrescentar a pessoa, né? Eu fico feliz que sempre quando você dá um conselho, eu conheço pessoas que ficam bem, se esclarecem, mas tem pessoas que vai dar conselho aí, quer ministrar o espiritual, aí a pessoa fica mais confundida, né? Então, por isso que na área da medicina, o médico ele não fica entrando muito na área espiritual. A pessoa fala, Deus fez um milagre, o médico às vezes... Tem médico que acredita, mas tem médico que ele não entra na área questão espiritual. Porque ele sabe que ele é um agente de conduzir ali o fisiológico, a cura física, né? Aí o psicólogo vai lá, traz uma palavra no sentido emocional. E para orientação de uma cura, caminhos e ferramentas para uma cura espiritual, procura um líder religioso, alguém que prega a palavra e vive a palavra com santidade. Amém? Se nós fizermos isso e buscar esses meios, esses caminhos, nós seremos curados e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?
Muito obrigado, pastor Natanael. Amém. Sei que você tem muito ainda a ensinar pra gente hoje, mas a gente não tem mais como continuar o programa. Compartilhe essa mensagem, tá lá no YouTube, você pode fazer o download do programa. Curtiu, manda pro pessoal que você conhece, que essa mensagem pode chegar e trazer muita paz e prosperidade e a cura pela fé, a cura pela espiritualidade. Mas lembre disso, dessa última mensagem que ele deixou aqui. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem orado? E qual é, dentro dos fundamentos da Bíblia, o que você tem praticado no seu dia a dia? Porque não adianta nada você ler a Bíblia, ir na igreja, se confessar, mas se no seu dia a dia as suas atitudes denunciam o seu caráter. Muito obrigado pela presença de todos aqui no programa Pensando Nisso de hoje. Um abraço a todos e até o programa da semana que vem. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que Deus te cure e que você receba a tua cura. Eu vou orar e todos que deixarem comentário eu vou olhar lá de forma diligente, eu vou estar orando por você e orando com você de madrugada pela sua cura. Eu profetizo cura para você, física, emocional e espiritual, para você e para sua família, no nome de Jesus. Amém. Sempre 2 ou 3 for concordado, diz Mateus 18:19 que ele fará. Você concorda comigo? Concordo. Está concordado que as pessoas que estão ouvindo agora ao vivo, que vão ouvir o vídeo depois, serão curadas em nome de Jesus através dessa palavra. Está concordado. Amém. Muito obrigado. Até lá, pessoal. Valeu. Grande abraço.